Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Decisão. Pois nunca me dediquei a um propósito mais importante, e os pilares do próprio céu tremerão com os resultados da nossa guerra aqui. Peço novamente, dê-me apoio. Não fique de lado e deixe o desastre consumir mais vidas. Nunca implorei por algo antes. Velho amigo, imploro agora. Adolin estava assustado. Estava ao lado do pai na área de concentração. Dalinar parecia cansado. Rugas junto aos olhos, marcas na pele. Cabelo preto ficando branco como pedra desbotada nas têmporas. Como era possível que um homem trajando uma armadura fractal completa, um homem que ainda mantinha o porte de um guerreiro, apesar da idade, parecesse frágil? Na frente deles, 2 chules seguiam seu condutor, subindo na ponte. O trecho de madeira ligava 2 pilhas de pedras cortadas. Um abismo falso de apenas alguns metros de profundidade. As antenas dos chules estremeciam, mandíbulas estalavam. Olhos negros do tamanho de punhos espiavam. Eles puxavam uma massiva ponte de cerco, rolando sobre rodas de madeira que rangiam. Ela é muito mais larga do que as pontes que Sadeias usa, disse Dalinar para Teleb, que estava ao seu lado. É necessário para acomodar a ponte de cerco, Luminobre. Dalinar assentiu, distraído. Adolin suspeitava que fosse o único que podia ver que seu pai estava perturbado. Dalinar mantinha sua aparência confiante, usual, a cabeça erguida, a voz firme ao falar. Contudo, seus olhos estavam vermelhos demais, tensos demais. E quando o pai de Adolin se sentia tenso, ele ficava frio e metódico. Quando falava com Teleb, seu tom era controlado demais. Dalinar Crowley era subitamente um homem se esforçando sob um grande peso, e Adolin ajudara a colocá-lo nessa posição. Os chules avançaram. Suas carapaças semelhantes a rochedos haviam sido pintadas de azul e amarelo. As cores e padrões indicando a ilha dos seus condutores rechianos. A ponte sob suas patas grunhia de modo sinistro, enquanto a ponte de cerco maior rolava sobre ela. Por toda a área de concentração, soldados se viraram para olhar. Até os trabalhadores cavando uma latrina no chão rochoso, no lado oriental, pararam para ver o que estava acontecendo. Os grunhidos da ponte ficaram mais altos, então viraram estalos agudos. Os condutores detiveram os chules, olhando para Teleb. Ela não vai suportar, vai? Perguntou Adolin. Teleb suspirou. Raios! Eu tinha esperança. Bah! Deixamos a ponte menor fina demais quando a largamos. Mas se a tivéssemos deixado mais grossa, ela seria pesada demais para carregar. Ele olhou para Dalinar. Peço desculpas por desperdiçar seu tempo, Luminobre. O senhor está certo. Isso parece coisa dos 10 tolos. Adolin, o que acha?
Perguntou Dalinar. Adolin franziu o senho. Bem, acho que talvez seja bom continuar trabalhando nela. Foi apenas a primeira tentativa. Teleb, talvez ainda haja uma maneira. Talvez projetar a ponte de cercos para ser mais estreita? Isso seria muito custoso, Luminobre, disse Teleb. Se nos ajudar a conquistar mais uma gema coração, o esforço será pago múltiplas vezes. Sim, Teleb assentiu. Vou falar com a luminosa Kalana. Talvez ela possa desenvolver um novo projeto. Ótimo, respondeu Dalinar. Ele fitou a ponte por um longo momento. Então, estranhamente, se voltou para o outro lado da área de concentração, onde os trabalhadores estavam cavando a vala da latrina. Pai, chamou Adolin. Por que você acha que não existem trajes semelhantes a armaduras fractais para trabalhadores? O quê? Uma armadura fractal fornece uma força incrível, mas raramente a usamos para outra coisa além de guerra e matança. Por que os radiantes criaram apenas armas? Por que eles não criaram ferramentas produtivas para uso dos homens romos? Eu não sei, disse Adolin. Talvez a guerra fosse a coisa mais importante naquela época. Talvez, disse Dalinar com uma voz mais suave. E talvez essa seja uma condenação final deles e dos seus ideais. Mesmo com todas as suas elevadas pretensões, nunca deram sua armadura ou seus segredos para as pessoas comuns. Eu não entendo a importância disso, pai. Dalinar estremeceu levemente. É melhor continuarmos com nossas inspeções. Onde está Ladent? Aqui, Luminobre. Um homem baixo se apresentou diante de Dalinar, calvo e barbudo. O fervoroso usava trajes pesados de cor cinza azulada, de onde suas mãos mal apareciam. O efeito era de um caranguejo pequeno demais para sua concha. Parecia terrivelmente quente, mas ele não aparentava incômodo. Envie um mensageiro para o 5º Batalhão, ordenou Dalinar. Nós vamos visitá-los em seguida. Sim, Luminobre. Adolin e Dalinar começaram a caminhar. Eles haviam escolhido usar suas armaduras fractais para as inspeções do dia. Isso não era incomum. Muitos fractários encontravam qualquer desculpa para vestir a armadura. Além disso, era bom para os homens ver seu grão-príncipe e seu herdeiro em toda a sua força. Eles chamaram atenção enquanto deixavam a área de concentração e entravam no acampamento de guerra propriamente dito. Como Adolin, Dalinar estava sem elmo, embora o gorjal da sua armadura fosse alto e espesso, elevando-se como um colarinho de metal até seu queixo. Ele acenou com a cabeça para os soldados que o saudaram. Adolin, durante o combate, você sente a euforia? Adolin sobressaltou-se. Ele soube imediatamente do que o pai estava falando, mas ficou chocado ao ouvir. Isso não costumava ser discutido. Bem, claro, quem não sente? Dalinar não respondeu. Ele andava muito reservado ultimamente. O que era aquele sofrimento nos seus olhos? O modo como ele estava antes, iludido, mas confiante, era de fato melhor, pensou Adolin. Dalinar não disse mais nada, e os dois continuaram através do acampamento. 6 anos haviam permitido aos soldados se instalarem completamente. As casernas estavam pintadas com símbolos de companhia e pelotão, e o espaço entre elas era ocupado com fogueiras, bancos e áreas de jantar sob tendas de lona. O pai de Adolin não proibira nada disso, embora houvesse estabelecido diretrizes para desencorajar bagunça.
Dalinar também havia aprovado a maioria das solicitações para que famílias fossem trazidas para as planícies quebradas. Os oficiais já haviam trazido suas esposas, naturalmente. Um bom oficial olhos claros vinha com uma equipe. O homem para comandar e lutar, a mulher para ler, escrever, projetar e administrar o acampamento. Adolin sorriu, pensando em Malasha. Será que ela provaria ser a mulher certa para ele? Andava sendo um pouco fria com ele ultimamente. Claro que havia Dalan. Acabara de conhecê-la, mas estava intrigado. Independentemente, Dalinar também aprovava as solicitações de soldados olhos escuros para trazer suas famílias. Ele até pagava metade do custo. Quando Adolin perguntou o motivo, Dalinar respondeu que não achava certo proibir isso. Os acampamentos de guerra não eram mais atacados, então não havia perigo. Adolin suspeitava que seu pai pensasse que, como estava vivendo em um palácio quase luxuoso, seus homens podiam ao menos ter o conforto de suas famílias. E era por isso que crianças brincavam e corriam por ali. Mulheres penduravam roupas no varal e pintavam glifos amuletos, enquanto os homens afiavam lanças e poliam armaduras. O interior das casernas havia sido repartido para criar quartos. Acho que o senhor estava certo, disse Adolin, enquanto caminhavam, tentando tirar seu pai de suas contemplações. Quero dizer, em deixá-los trazer suas famílias para cá. Sim, mas quantos partirão quando isso acabar? Isso importa? Não sei ao certo. As planícies quebradas agora são efetivamente uma província letiana. Como será este lugar daqui a 100 anos? Será que esses círculos de casernas se tornarão vizinhanças? As lojas da periferia serão mercados? As colinas ao oeste serão campos para plantações? Ele sacudiu a cabeça. Sempre haverá gema coração aqui, pelo que parece. E enquanto houver, também haverá pessoas. Isso é bom, não é? Contanto que essas pessoas sejam aletianas. Adolin deu uma risada. Talvez. E o que vai acontecer com o valor da gema se continuarmos capturando gema, coração nesse ritmo? Aquela era uma boa pergunta. O que acontece, me pergunto, quando a mais escassa, mas também mais desejável substância no reino subitamente se tornar comum? Há muita coisa acontecendo aqui, filho. Muito que não consideramos. As gemas coração, os Parshendianos, a morte de Gavilar. Você tem que estar pronto para considerar essas coisas. Eu? O que isso significa? Dalinar não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, enquanto o comandante do 5º Batalhão se apressava até eles e os saudava. Adolin suspirou e saudou de volta. A 21ª e a 22ª companhias estavam realizando exercícios de formação e marcha ali. Uma prática essencial, cujo valor poucos, fora os militares, apreciavam. A 23ª e a 24ª companhias estavam realizando treinamentos de combate, praticando as estratégias e movimentos usados no campo de batalha. Combater nas planícies quebradas era muito diferente da guerra convencional. Como os aletianos haviam aprendido depois de algumas embaraçosas perdas iniciais, os Parshendianos eram atarracados, musculosos e possuíam aquela estranha couraça que nascia de suas peles. Ela não os cobria de modo tão completo quanto armaduras, mas eram muito mais eficientes do que a proteção da maioria dos soldados de infantaria. Cada Parshendiano era essencialmente um soldado de infantaria pesada com ótima mobilidade. Os Parshendianos sempre atacavam em pares, evitando uma linha de batalha regular. Isso deveria facilitar que uma linha disciplinada os derrotasse.
mas cada par de parchendianos tinha tamanho ímpeto e estava tão bem protegido que podiam atravessar uma parede de escudos. Por sua vez, sua habilidade nos saltos podia subitamente colocar fileiras inteiras de parchendianos por trás das linhas aletianas. Além de tudo isso, havia aquela maneira distinta de se moverem em grupo durante o combate. Eles manobravam com uma coordenação inexplicável. O que parecia a princípio ser mera selvageria bárbara se revelou o disfarce de algo mais sutil e perigoso. Só haviam descoberto duas maneiras confiáveis de derrotar os parchendianos. A primeira era usar uma espada fractal, eficiente, mas de aplicação limitada. O exército Clowlin só possuía duas espadas, e embora as espadas fractais fossem incrivelmente poderosas, precisavam de devido apoio. Um fractário isolado, lutando contra um número muito grande de inimigos, podia ser derrubado por seus adversários. Na verdade, a única vez que Adolin viu um fractário pleno cair diante de um soldado regular foi porque ele foi cercado por lanceiros que quebraram sua placa peitoral. Então o arqueiro Olhos Claros o matou a 50 passos de distância, conquistando as armas fractais para si. Não foi exatamente um final heróico. A outra maneira confiável de lutar com parchendianos dependia de formações de movimento rápido, flexibilidade misturada com disciplina, flexibilidade para responder à insólita maneira como os parchendianos lutavam, disciplina para manter as linhas e compensar a força individual dos inimigos. Aviron, chefe do 5º Batalhão, esperava Adolin e Dalinar com seus senhores de companhia enfileirados. Eles os saudaram, punhos direitos junto aos ombros direitos, com os nós dos dedos voltados para fora. Dalinar saudou-os de volta. Minhas ordens foram cumpridas, Luminobre Aviron? Sim, Grão-Príncipe. Aviron tinha o porte de uma torre e usava uma barba com longas suíças, como os papaguampas, com o queixo bem escanhoado. Ele tinha parentes entre os habitantes dos picos. Os homens que o senhor queria estão esperando na tenda de audiências. O que está havendo? Quis saber Adolin. Já vou lhe mostrar, respondeu Dalinar. Primeiro, passe as tropas em revista. Adolin franziu o senho, mas os soldados estavam esperando. Uma companhia de cada vez. Aviron fez os homens se perfilarem. Adolin caminhou diante deles, inspecionando as fileiras e uniformes. Estavam arrumados e organizados, embora Adolin soubesse que alguns dos soldados no seu exército resmungavam sobre o nível de polimento exigido deles. Ele concordava com os homens nesse ponto. No final da inspeção, questionou alguns homens ao acaso. Perguntou qual era o posto deles e se tinham alguma preocupação específica. Nenhum deles mencionou nada. Estavam satisfeitos ou apenas intimidados? Quando terminou, Adolin voltou ao pai. Você foi bem, disse Dalinar. Tudo que fiz foi caminhar por uma fileira. Sim, mas a apresentação foi boa. Os homens sabem que você se importa com suas necessidades e respeitam vocês. Ele pareceu assentir para si mesmo. Você aprendeu bem. Acho que está tirando muito de uma simples inspeção, pai. Dalinar acenou com a cabeça para Aviron. E o chefe de batalhão conduziu os dois até uma tenda de audiência, junto ao campo de prática. Adolin, curioso, olhou para o pai. Fiz com que Aviron reunisse os soldados com que Sadeias falou no outro dia, explicou Dalinar. Os que ele entrevistou enquanto estávamos a caminho do ataque do platô. Ah, disse Adolin. Queremos saber o que Sadeias perguntou a eles? Sim, concordou Dalinar. Ele gesticulou para que Adolin passasse à sua frente e eles entraram, seguidos por alguns dos fervorosos de Dalinar. No interior, um grupo de 10 soldados esperava em bancos.
Eles se levantaram e fizeram a saudação. À vontade, disse Dalinar, apertando as mãos atrás das costas. Adolin? Dalinar acenou para os homens, indicando que Adolin deveria assumir a Inquisição. Adolin abafou um suspiro. De novo? Homens, precisamos saber o que Sadeias perguntou a vocês e quais foram as suas respostas. Não se preocupe, Luminobre, respondeu um dos homens, falando com um sotaque aletiano, nortenho e rural. Não dissemos nada a ele. Os outros assentiram vigorosamente. Ele é uma enguia, e nós sabemos disso, acrescentou outro. Ele é um grão-príncipe, lembrou Dalinar com severidade. Devem tratá-lo com respeito. O soldado empalideceu, depois assentiu. O que, especificamente, ele perguntou a vocês? Indagou Adolin. Ele quis saber sobre nossos deveres no acampamento, Luminobre, disse o homem. Somos cavalariços, sabe? Cada soldado era treinado em uma ou duas habilidades adicionais, além daquelas usadas em combate. Ter um grupo de soldados que podiam cuidar dos cavalos era útil, já que liberava os civis das ofensivas nos platôs. Ele perguntou por aí, disse outro dos homens. Ou melhor, o pessoal dele perguntou. Descobriram que estávamos encarregados do cavalo do rei durante a caçada ao demônio do abismo. Mas não dissemos nada, repetiu o primeiro soldado. Nada que possa lhe causar problemas, senhor. Não vamos dar aquele grão-príncipe, senhor, a corda para enforcá-lo, senhor. Adolin fechou os olhos. Se eles tinham agido desse modo perto de Sadeias, era mais incriminador do que a própria correia cortada. Adolin não podia negar a lealdade deles, mas agiram como se partissem do próprio princípio de que Dalinar havia feito algo errado e precisavam defendê-lo. Ele abriu os olhos. Lembro que conversei com alguns de vocês antes, mas vou perguntar de novo. Algum de vocês viu uma correia cortada na cela do rei? Os homens se entreolharam, balançando as cabeças. Não, Luminobre, replicou um dos homens. Se tivéssemos visto, teríamos trocado a cela. Teríamos mesmo. Mas, Luminobre, houve muita confusão naquele dia e muita gente, acrescentou um dos homens. Não era uma ofensiva normal de platô ou algo assim. E, bem, para ser honesto, senhor, quem teria pensado que precisaríamos proteger logo a cela do rei? Dalinar assentiu para Adolin, e eles saíram da tenda. E então? Eles provavelmente não fizeram muito para ajudar nossa causa, disse Adolin com uma careta. Apesar do seu ardor, ou talvez por causa dele. Concordo, infelizmente. Dalinar suspirou. Ele acenou para Tardet, o fervoroso, baixinho parado ao lado da tenda. Entreviste-os separadamente, disse Dalinar em voz baixa. Veja se consegue obter detalhes específicos. Tente descobrir quais foram as palavras exatas de Sadeias e quais foram as respostas exatas deles. Sim, Luminobre. Vamos, Adolin. Ainda temos algumas inspeções a fazer. Pai, disse Adolin, pegando no braço de Dalinar. A armadura deles tilintou baixinho. Dalinar voltou-se para ele, de sem franzido, e Adolin fez um gesto rápido para a guarda cobalto, solicitando espaço para conversar. Os guardas moveram-se de modo rápido e eficiente, abrindo um espaço particular ao redor dos dois homens. Do que se trata tudo isso, pai? Indagou Adolin em voz baixa. O quê? Estamos inspecionando e gerenciando o acampamento. Em todos os casos, você coloca a tarefa nas minhas mãos, replicou Adolin. Às vezes, de modo desajeitado. Aliás, o que há de errado? O que está se passando nessa sua cabeça? Pensei que você não gostasse das coisas se passando na minha cabeça.
Adolin se retraiu. Pai, eu... Não, está tudo bem, Adolin. Só estou tentando fazer uma escolha difícil. Me mover enquanto penso me ajuda. Dalinar fez uma careta. Outro homem talvez encontrasse um lugar para se sentar e pensar. Mas isso nunca me ajudou. Tenho coisa demais para fazer. O que você está tentando decidir? Talvez eu possa ajudar. Você já ajudou. Dalinar parou, franzindo o senho. Um pequeno destacamento de soldados estava caminhando até o pátio de treinamento do 5º Batalhão. Eles estavam escoltando um homem em vermelho e marrom. Eram as cores de Tanadal. Você não tem uma reunião com ele esta noite? Perguntou Adolin. Sim, disse Dalinar. Niter, chefe da guarda cobalto, correu para interceptar os recém-chegados. Ele podia ser excessivamente desconfiado às vezes, mas essa não era uma má qualidade para um guarda-costas. Voltou logo até Dalinar e Adolin. De rosto bronzeado, Niter tinha uma barba negra e curta. Era olhos claros de escalão muito baixo. Ele estava na guarda há anos. Ele disse que o grão-príncipe Tanadal não poderá se reunir com o senhor hoje, como planejado. A expressão de Dalinar se turvou. Eu mesmo vou falar com o mensageiro. Relutantemente, Niter acenou para que o sujeito magro e alto se adiantasse. Ele se aproximou e ajoelhou-se diante de Dalinar. Lume nobre. Dessa vez, Dalinar não pediu que Adolin assumisse o controle. Entregue sua mensagem. O Lume nobre Tanadal lamenta, mas está impedido de comparecer perante o senhor neste dia. E ele ofereceu outra data para a reunião? Ele lamenta dizer que está ocupado demais, mas ficará feliz em falar com o senhor durante algum banquete do rei. Em público, pensou Adolin, onde metade dos homens por perto estará prestando atenção, enquanto a outra metade, provavelmente incluindo o próprio Tanadal, estará bêbada. Entendo, respondeu Dalinar. E ele deu alguma indicação de quando não estará tão ocupado? Lume nobre, disse o mensageiro, com crescente desconforto. Ele disse que, se o senhor insistisse, eu deveria explicar que ele falou com vários dos outros grão-príncipes e acha que sabe qual é a natureza da sua pergunta. Ele mandou dizer ao senhor que não deseja formar uma aliança, nem está interessado em participar de uma ofensiva de platô conjunta com o senhor. A expressão de Dalinar tornou-se mais sombria. Ele dispensou o mensageiro com um aceno e depois voltou-se para Adolin. A guarda cobalto ainda se mantinha afastada para que pudessem conversar. Tanadal foi o último, disse Dalinar. Cada grão-príncipe o havia rejeitado ao seu próprio modo. Atan, com excessiva cortesia. Betab, deixando sua esposa dar a explicação. Tanadal, com hostil civilidade. Todos menos Sadeias, pelo menos. Duvido que seja prudente abordá-lo em relação a esse assunto, pai. Você provavelmente tem razão. A voz de Dalinar estava fria. Ele estava zangado, talvez furioso. Eles estão me dando um recado. Nunca apreciaram minha influência sobre o rei e estão ansiosos para assistir à minha queda. Não querem fazer nada que eu peça, em caso de isso me ajudar a recuperar minha posição. Pai, sinto muito. Talvez seja melhor assim. O ponto importante é que eu falhei. Eu não consigo que eles trabalhem juntos. Ellocar estava certo. Ele olhou para Adolin. Eu gostaria que você continuasse com as inspeções por mim, filho. Tem algo que eu quero fazer. O quê? Apenas um trabalho que vejo que precisa ser completado. Adolin quis levantar uma objeção, mas não conseguiu pensar no que dizer. Finalmente, ele suspirou e assentiu.
Você vai me dizer do que se trata em breve, certo? Em breve, Dalinar prometeu. Muito em breve. Dalinar assistiu o filho partir, caminhando com passos decididos. Ele seria um bom grão-príncipe. A decisão de Dalinar era simples. Era aquela hora de ceder a posição para o filho? Se escolhesse esse caminho, seria esperado que Dalinar se retirasse da política, voltando para suas terras e deixando Adolin no comando. Era uma decisão dolorosa de cogitar, e ele precisava ser cuidadoso para não tomá-la apressadamente. Mas se ele realmente estava enlouquecendo, como todos pareciam acreditar, então tinha que abdicar. E logo, antes que sua condição progredisse até o ponto em que não fosse mais ter a presença de espírito de desapegar. O monarca é controle, pensou, lembrando-se de uma passagem de O Caminho dos Reis. Ele fornece estabilidade. Esse é o seu serviço e produto. Se ele não pode se controlar, como poderá controlar a vida dos homens? Que comerciante digno de sua luz das tempestades não vai provar do próprio fruto que está vendendo? Estranhamente, essas citações ainda lhe vinham à mente, mesmo enquanto se perguntava se elas teriam, em parte, o levado à loucura. Níter, disse ele, pegue meu martelo de guerra. Faça com que ele esteja à minha espera na área de concentração. Dalinar queria estar em movimento, trabalhando enquanto pensava. Seus guardas se apressaram para acompanhá-lo, enquanto ele caminhava entre as casernas dos batalhões 6 e 7. Níter enviou vários homens para buscar a arma. Sua voz parecia estranhamente empolgada, como se pensasse que Dalinar ia fazer algo realmente impressionante. Dalinar duvidava que fosse ser o caso. Logo chegou à área de concentração, a capa esvoaçando atrás dele, botas metálicas estalando contra as pedras. Não teve que esperar muito pelo martelo. Ele veio, puxado por 2 homens em uma pequena carroça. Suando, os soldados o removeram da carroça, o cabo tão grosso quanto o pulso de um homem, e a parte frontal da cabeça maior do que uma palma esticada. 2 homens juntos mal conseguiam levantá-lo. Dalinar agarrou o martelo com a mão envolta na manopla, apoiando-o sobre o ombro. Ele ignorou os soldados realizando exercícios no campo, caminhando até onde estava o grupo de operários, sujos, abrindo a fossa da latrina. Eles o encararam, horrorizados ao ver o próprio grão-príncipe surgindo em uma armadura fractal completa. Quem é o encarregado aqui? Indagou Dalinar. Um civil maltrapilho, usando calças marrons, levantou a mão nervosamente. Nome nobre, como podemos servi-lo? Indo descansar um pouco, respondeu Dalinar. Saiam daí. Os trabalhadores, preocupados, saíram apressadamente. Oficiais olhos claros se reuniram mais atrás, confusos com as ações de Dalinar. Dalinar pegou o cabo do seu martelo de guerra, com a mão na manopla. A haste de metal estava firmemente envolta em couro. Respirando fundo, ele saltou para dentro da fossa incompleta. Levantou o martelo e então golpeou, batendo a arma contra a rocha. Um poderoso craque soou por todo o pátio de treinamento, e uma onda de choque subiu pelos braços de Dalinar. A armadura fractal absorveu a maior parte do coice, e ele deixou uma grande rachadura nas pedras. Ele golpeou novamente, desta vez fragmentando um grande pedaço de rocha. Embora fosse ser difícil para 2 ou 3 homens comuns levantá-lo, Dalinar pegou o pedregulho com uma mão e jogou de lado. Ele repicou nas pedras. Onde estavam as armaduras fractais para homens comuns?
Porque os antigos, que eram tão sábios, não haviam criado nada para ajudá-los? Enquanto Dalinar continuava a trabalhar, batidas do seu martelo, jogando fragmentos e poeira no ar, ele facilmente fez o trabalho de 20 homens. A armadura fractal podia ser usada de tantos modos para facilitar a vida dos trabalhadores, e olhos escuros por toda a rocha. Era bom estar trabalhando, fazendo algo útil. Ultimamente seria como se todos os seus esforços fossem como correr em círculos. O trabalho ajudava a pensar. Ele estava perdendo sua sede de batalha. Aquilo o preocupava, já que a euforia, a apreciação e o anseio pela guerra era parte do que impulsionava os aletianos como povo. A maior das artes masculinas era tornar-se um grande guerreiro, e a mais importante vocação era lutar. O próprio Todo-Poderoso dependia de que os aletianos treinassem o combate honrado para que, quando morressem, pudessem se unir ao exército dos arautos e conquistar de volta os salões tranquilinos. E ainda assim, pensar em matar estava começando a enojá-lo. Isso havia piorado desde a última ofensiva com a ponte. O que aconteceria na próxima vez que fosse para o campo de batalha? Ele não podia liderar desse jeito. Esse era o principal motivo por que abdicar em favor de Adolin parecia certo. Ele continuou a golpear repetidamente, batendo o martelo contra as pedras. Soldados se juntaram a uma distância segura e, apesar das suas ordens, os trabalhadores não foram descansar. Eles assistiam, mudos de espanto, enquanto um fractário realizava o trabalho deles. Algumas vezes, ele invocava sua espada e a usava para cortar a rocha, fatiando seções antes de voltar ao martelo para despedaçá-las. Provavelmente parecia ridículo. Não podia realizar o trabalho de todos os operários do acampamento e tinha tarefas importantes para ocupar o seu tempo. Não havia um bom motivo para que ele descesse até uma vala e trabalhasse. E, ainda assim, a sensação era tão boa. Era tão maravilhoso participar diretamente das necessidades do acampamento. Os resultados do que fizera para proteger Elhokar frequentemente eram difíceis de avaliar. Era satisfatório ser capaz de fazer algo onde seu progresso era óbvio. Mas mesmo nisso, ele estava agindo de acordo com os ideais que o infectaram. O livro falava de um rei carregando os fardos de sua gente. Era dito que aqueles que lideravam eram os mais inferiores dos homens, pois precisavam servir a todos. Tudo girava ao seu redor. Os códigos, os ensinamentos do livro, as coisas que as visões ou ilusões mostravam. Nunca lute com os outros homens, exceto quando forçado pela guerra. Permita que suas ações o defendam, não suas palavras. Espere honra daqueles que encontrar e dê a eles a chance de serem honrados. Comande como gostaria de ser comandado. Parado dentro daquilo que viria a ser uma latrina, seus ouvidos ressoando com os grunhidos das pedras que rachavam. Eu estava começando a acreditar nesses ideais. Não, já passara a acreditar neles. Agora estava vivendo-os. Como seria o mundo se todos os homens vivessem como o livro proclamava? Alguém precisava começar. Alguém precisava ser o modelo. Nisso ele tinha um motivo para não abdicar, fosse louco ou não. A maneira como fazia as coisas era melhor do que o modo como Sadeia ou os outros agiam. Bastava olhar para a vida dos seus soldados e do seu povo para perceber que era verdade. A pedra não podia ser modificada sem ser golpeada. Seria o mesmo com um homem como ele? Seria por isso que subitamente tudo estava tão difícil? Mas por que ele? Dalinar não era um filósofo ou um idealista. Era um soldado. E, se fosse admitir a verdade, quanto mais jovem, fora um tirano
e um belicista. Poderiam os anos do seu crepúsculo, gastos fingindo seguir os preceitos de homens melhores, apagar uma vida inteira de carnificina? Tinha começado a suar. A trilha que havia aberto no chão tinha a largura da altura de um homem. Chegava ao seu peito em profundidade e tinha cerca de 30 metros de comprimento. Quanto mais ele trabalhava, mais pessoas se juntavam para assistir e sussurrar. A armadura fractal era sagrada. O grão-príncipe estava realmente cavando uma latrina com ela? Será que o estresse o afetara assim tão profundamente? Com medo de grandes tormentas, acovardando-se, recusando-se a duelar ou se defender de insultos. Com medo de lutar, desejando desistir da guerra. Suspeito de tentar matar o rei. Por fim, Teleb decidiu que deixar as pessoas fitarem Dalinar não era respeitoso e ordenou que os homens voltassem para seus deveres. Ele afastou os trabalhadores, seguindo à risca a ordem de Dalinar e mandando que eles se sentassem na sombra e conversassem tranquilamente. Por qualquer outra pessoa, aquele comando poderia ter sido dito com um sorriso. Mas Teleb era tão literal como as próprias rochas. Dalinar continuou trabalhando. Ele sabia onde a latrina devia terminar. Havia aprovado a ordem de trabalho. Um canal longo e inclinado devia ser cortado, depois coberto com placas untadas e alcatroadas para vedar o odor. A casa da latrina seria instalada no ponto alto e os conteúdos seriam transmutados em fumaça com uma frequência de alguns meses. O trabalho dava uma sensação ainda melhor agora que estava sozinho. Um homem quebrando rochas, batida depois de batida, como os tambores que os parshendianos haviam tocado naquele dia há tanto tempo. Dalinar ainda podia sentir as batidas, ainda podia ouvi-las em sua mente, fazendo-o estremecer. Sinto muito, irmão. Ele havia conversado com os fervorosos sobre suas visões. Eles achavam que as visões provavelmente eram produto de uma mente sobrecarregada. Ele não tinha motivo para acreditar na veracidade de qualquer coisa que as visões lhe mostrassem. Ao segui-las, tinha feito mais do que apenas ignorar as manobras de Sadeias. Ele havia esgotado precariamente seus recursos. Sua reputação estava à beira da ruína. Ele corria risco de arrastar toda a casa Clolin. E esse era o ponto mais importante em favor de abdicar. Se continuasse, suas ações poderiam levar às mortes de Adolin, Renarin e Ellocar. Ele poderia arriscar a própria vida pelos seus ideais, mas poderia arriscar as vidas de seus filhos? Lascas voavam, ricocheteando em sua armadura. Ele estava começando a sentir-se abatido e cansado. A armadura não fazia o trabalho por ele. Ela aumentava sua força, de modo que cada golpe de martelo vinha dele. Seus dedos estavam ficando dormentes devido à vibração repetida do cabo do martelo. Ele estava perto de uma decisão. Sua mente estava mais calma, mais clara. Desceu novamente o martelo. A espada não seria mais eficiente? Indagou uma seca voz feminina. Dalinar estacou, a cabeça do martelo pousando em pedra quebrada. Ele voltou-se para ver Navani, ao lado da vala, em um vestido azul e vermelho suave. Seu cabelo com toques de cinza, refletindo a luz de um sol que estava inesperadamente próximo do crepúsculo. Estava acompanhada por duas mulheres jovens. Não suas próprias pupilas, mas algumas que havia pegado emprestadas de outras mulheres olhos claros no acampamento. Navani estava com os braços cruzados, a luz do sol atrás dela como uma auréola. Dalinar hesitantemente levou um antebraço encouraçado para bloquear a claridade. Matana! Quebrar a pedra, respondeu Navani, indicando a vala. Ora, eu não ousaria fazer julgamentos. Bater em coisas é uma arte masculina.
Mas você não possui uma espada que pode cortar através de pedra tão facilmente quanto... Como você me descreveu, uma grande tormenta sopra sobre um Erdazian? Dalinar olhou para trás, na direção das pedras. Então levantou novamente o martelo e bateu-o contra as rochas, fazendo um satisfatório ruído de trituração. Espadas fractais cortam bem demais. Curioso. Farei o possível para fingir que isso faz sentido. Mudando de assunto, já percebeu que a maioria das artes masculinas lida com destruição, enquanto as artes femininas lidam com a criação? Dalinar golpeou novamente. Era notável como conversar com Navani ficava muito mais fácil quando ele não olhava diretamente para ela. Estou usando a espada para cortar as laterais e o meio, mas ainda tenho que quebrar as pedras. Já tentou levantar um pedaço de pedra e foi cortado por uma espada fractal? Não posso dizer que sim. Não é fácil. Espadas cortam muito fino. As pedras ainda ficam encaixadas. É difícil agarrá-las ou movê-las. É mais complicado do que parece. Esta é a melhor maneira. Navani espanou algumas lascas de pedra do seu vestido. E a mais suja também, pelo que estou vendo. Então você vai pedir desculpas? Ela perguntou. Pelo quê? Por ter faltado ao nosso compromisso. Dalinar estacou no meio do golpe. Ele havia esquecido completamente que no banquete, assim que ela voltara às planícies, havia concordado que Navani leria para ele naquele dia. Não chegou a falar às suas escribas do compromisso. Ele se voltou para ela, envergonhado. Estava com raiva porque Tanadal cancelara sua reunião. Mas pelo menos ele havia se lembrado de enviar um mensageiro. Navani estava com os braços cruzados, a mão segura escondida. O vestido esguio, parecendo arder à luz do sol. Ela estava com um toque de um sorriso nos lábios. Ao deixá-la esperando, ele se colocara, como ditava a honra, sob seu poder. Realmente sinto muito, disse ele. Tive que considerar algumas coisas difíceis ultimamente. Mas isso não é desculpa para esquecer você. Eu sei. Vou pensar em uma maneira para permitir que você compense esse lapso. Mas agora deve saber que uma das suas telepenas está piscando. O quê? Qual delas? Suas escribas dizem que é aquela vinculada à minha filha. Jasná. Fazia semanas desde a última vez que haviam se comunicado. As mensagens que ele enviara receberam as mais lacônicas respostas. Quando Jasná estava profundamente mergulhada em um dos seus projetos, ela frequentemente ignorava todo o resto. Se ela o estava chamando agora, ou havia descoberto alguma coisa, ou estava fazendo uma pausa para atualizar seus contatos. Dalinar virou-se para olhar o buraco da latrina. Já estava quase pronto, e ele percebeu que estivera planejando inconscientemente se decidir quando chegasse ao fim. Estava ansioso para continuar trabalhando. Mas se Jasná queria conversar, ele precisava falar com ela. Talvez pudesse persuadi-la a voltar às planícies quebradas. Ele se sentiria muito mais seguro para abdicar se soubesse que ela viria a cuidar de Alokar e Adolin. Dalinar deixou de lado seu martelo. Suas batidas haviam entortado o cabo cerca de 30 graus, e a cabeça era uma massa disforme. E saltou para fora da vala. Mandaria que outra arma fosse forjada. Isso não era incomum para fractários. Seu perdão, Matana, disse Dalinar. Mas, infelizmente, preciso pedir sua licença, logo depois de implorar por desculpas. Tenho que receber essa comunicação. Ele se curvou para ela,
e virou-se para sair apressadamente. Na verdade, disse Navani atrás dele, acho que eu vou implorar algo a você. Faz meses desde que falei com minha filha. Vou acompanhá-lo, se me permitir. Ele hesitou, mas não podia negar-lhe o pedido tão cedo, depois de ofendê-la. Mas é claro. Ele esperou enquanto Navani caminhava até o seu palanquim e se acomodava. Os carregadores os levantaram e Dalinar partiu novamente com os carregadores e as pupilas emprestadas de Navani, o seguindo de perto. Você é um homem generoso, Dalinar Cloholin, disse Navani, com o mesmo sorriso astuto nos lábios, enquanto se reclinava na cadeira acolchoada. Temo que esteja inclinada a considerá-lo fascinante. Meu senso de honra me torna fácil de manipular, disse Dalinar, com os olhos voltados para a frente. Lidar com ela não era algo de que precisava naquele momento. Eu sei disso. Não precisa brincar comigo, Navani. Ela riu suavemente. Não estou tentando me aproveitar de você, Dalinar. Ela fez uma pausa. Bem, talvez eu esteja me aproveitando de você só um pouco, mas não estou brincando com você. Nesse último ano, em particular, você começou a ser a pessoa que todos os outros alegam ser. Não percebe como isso torna intrigante? Eu não quero ser intrigante. Se quisesse, não daria certo. Ela se inclinou na sua direção. Sabe por que eu escolhi Gavilar em vez de você naquela época? Raios! Os comentários dela, a sua presença, eram como uma taça de vinho escuro, derramada no meio dos seus pensamentos cristalinos. A clareza que ele buscara na labuta estava rapidamente desaparecendo. Ela precisava ser tão direta? Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, apertou o passo e esperou que ela visse que ele não queria discutir o assunto. De nada adiantou. Eu não o escolhi porque ele se tornaria rei, Dalinar. Ainda que seja isso que todo mundo diz. Eu o escolhi porque você me assustava. Essa sua intensidade, ela assustava seu irmão também, sabia? Ele não disse nada. Ela ainda está aí. Posso vê-la nos seus olhos. Você envolveu uma couraça ao redor dela. Uma brilhante armadura fractal para contê-la. Isso é parte do que considero fascinante. Ele parou, olhando para ela. Os carregadores do palanquim também se detiveram. Isso não daria certo, Navani, disse ele com suavidade. Não mesmo? Ele balançou a cabeça. Não vou desonrar a memória do meu irmão. Ele a fitou com severidade e ela por fim assentiu. Quando ele continuou a andar, ela nada disse, embora o encarasse ardilosamente de vez em quando. Enfim, eles alcançaram seu complexo pessoal, marcado por bandeiras azuis, flutuando com o par de glifos Clohey e Linin. O primeiro desenhado na forma de uma torre e o segundo formando uma coroa. A mãe de Dalinar havia feito o desenho original, o mesmo que estava no seu anel de sinete, embora Ellocar usasse uma espada e uma coroa em vez disso. Os soldados na entrada do seu complexo o saudaram, e Dalinar esperou que Navani se unisse a ele antes de entrar. O interior cavernoso era iluminado por safiras infundidas. Quando chegaram à sala de estar, ele novamente notou como ela havia se tornado extravagante com o passar dos meses. 3 das suas escrivãs o esperavam, com as assistentes. Todas as 6 se levantaram quando ele entrou. Adolin também estava lá. Dalinar franziu o senho para o jovem. Você não devia estar cuidando das inspeções? Adolin se espantou. Pai, terminei horas atrás. Terminou? Pai das tempestades. Quanto tempo passei quebrando aquelas pedras? Pai, disse Adolin, andando até ele. Podemos falar em particular por um momento? Como de costume, o cabelo louro salpicado de preto estava desgrenhado. Ele havia removido a armadura e se banhado.
e agora vestia um elegante uniforme com um longo casaco azul, abotoado nas laterais, e calças marrons rígidas por baixo. Mas ainda assim, apropriado para a batalha. Ainda não estou pronto para discutir a questão, filho, sussurrou Dalinar. Preciso de mais tempo. Adolin fitou minuciosamente, com um olhar preocupado. Ele será um ótimo grão-príncipe, pensou Dalinar. Foi criado para isso de uma maneira que eu nunca fui. Muito bem, respondeu Adolin. Mas há algo mais que eu gostaria de perguntar. Ele apontou para uma das escrivãs, uma mulher de cabelo castanho avermelhado e só alguns fios pretos. Ela era esguia e de pescoço longo. Trajava um vestido verde e um penteado armado bem alto em um conjunto complexo de tranças sustentadas por 4 pinos tradicionais de aço. Esta é Dalan Morakota, disse Adolin, a Dalinar em voz baixa. Ela chegou no acampamento ontem para passar alguns meses com o pai, o Luminobre Morakota. Ela tem me visitado ultimamente e tomei a liberdade de oferecer-lhe uma posição entre suas escrivãs enquanto ela está aqui. Dalinar ficou atônito. Mas Malasha? Adolin suspirou. Não deu certo. E esta? Perguntou Dalinar, com voz baixa, mas ainda incrédulo. Há quanto tempo você disse que ela está no acampamento? Desde ontem. E já conseguiu que ela o visitasse? Adolin deu de ombros. Bem, eu tenho uma reputação a manter. Dalinar suspirou, olhando de soslaio para Navani, que estava perto bastante para ouvir. Ela fingiu, por uma questão de decência, que não estava prestando atenção. Sabe, é costume uma hora escolher apenas uma mulher para cortejar. E você vai precisar de uma boa esposa, filho. Talvez muito em breve. Quando eu for velho e tedioso, talvez, respondeu Adolin, sorrindo para a jovem. Ela era bonita, mas estava no acampamento há apenas um dia. Sangue dos meus ancestrais, pensou Dalinar. Ele passara 3 anos cortejando a mulher que por fim se tornara sua esposa. Ainda que não pudesse se lembrar do rosto dela, ele lembrava como foi persistente na sua conquista. Certamente a amara. Toda emoção em relação a ela se fora, varrida de sua mente por forças que ele nunca deveria ter provocado. Infelizmente, ele também se lembrava de como havia desejado Navani, anos antes de conhecer a mulher que se tornaria sua esposa. Pare com isso, disse a si mesmo. Momentos atrás, estivera prestes a decidir abdicar da sua posição como grão-príncipe. Não era hora de deixar Navani distraí-lo. Luminosa Dalan Morakota, disse ele à jovem. Seja bem-vinda ao meu time de escrivãs. Fiquei sabendo que recebi uma comunicação. De fato, Luminobre, respondeu a mulher, fazendo uma reverência. Ela indicou a fileira de 5 telepenas, acomodadas na sua prateleira, penduradas em suportes de penas. As telepenas pareciam penas de escrever comuns, exceto pelo fato de terem um pequeno rubi infundido fixado nelas. A telepena da extrema direita pulsava lentamente. Litima estava ali e, embora tivesse senioridade, fez sinal para que Danlan pegasse a telepena. A moça foi rapidamente até a prateleira e moveu a pena piscante para a pequena escrivaninha ao lado do púlpito. Ela cuidadosamente prendeu uma folha de papel na prancheta de escrita e colocou o tinteiro no seu orifício, torcendo-o até encaixá-lo, e depois removendo a tampa. Mulheres olhos claros eram muito hábeis em trabalhar apenas com a mão livre. Ela se sentou, olhando para ele e parecendo ligeiramente nervosa. Dalinar não tinha motivos para confiar nela. Ela podia muito bem ser espiã de um dos outros grão-príncipes. Infelizmente, não havia nenhuma mulher no acampamento em que ele confiasse completamente. Não depois da partida de Jasna. Estou pronta, Luminobre, disse Danlan. Sua voz era rouca e ofegante.
exatamente o tipo que atraía Adolin. Ele esperava que não fosse tão insípida quanto as mulheres que ele costumava escolher. Prossiga, disse Dalinar, indicando para Navani uma das poltronas acolchoadas da sala. As outras escrivãs sentaram-se no banco delas. Dalinar girou a gema da telepena para a marca seguinte, indicando que o pedido havia sido recebido. Então ela verificou os níveis nas laterais da prancheta, pequenos frascos de óleo com bolhas no centro, que permitiam que a prancheta ficasse perfeitamente plana. Finalmente ela mergulhou a pena na tinta e colocou-a no ponto na parte superior da página, segurando-a na posição ereta. Ela torceu a gema para a posição seguinte com o polegar. Então afastou a mão. A pena permaneceu no lugar, com a ponta contra o papel, pairando como se estivesse sendo segurada por uma mão fantasma. Então começou a escrever, reproduzindo os exatos movimentos que Jasnah fazia a quilômetros de distância, escrevendo com a pena vinculada àquela. Dalinar ficou ao lado da escrivaninha, os braços cruzados. Percebia que sua proximidade deixava Dalinar nervosa, mas estavam seus demais para se sentar. Jasnah tinha uma caligrafia elegante. Naturalmente, Jasnah raramente fazia qualquer coisa sem investir o tempo necessário para aperfeiçoá-la. Dalinar se inclinou para a frente à medida que as linhas familiares, mas indecifráveis, apareceram em roxo vivo na página. Tênues traços de fumaça avermelhada flutuavam da gema. A caneta parou de escrever, ficando imóvel de pé. Tio, leu Danlan. Presumo que esteja bem. De fato, replicou Dalinar. Estou sendo bem cuidado pelas pessoas à minha volta. As palavras eram um código, indicando que ele não confiava em todos que estavam ouvindo, ou pelo menos não os conhecia. Jasnah tomaria cuidado para não enviar nenhuma informação delicada. Danlan tomou a pena e girou a gema. Então escreveu as palavras, enviando-as através do oceano para Jasnah. Ela ainda estava em Tukar? Depois que Danlan acabou de escrever, ela devolveu a pena ao ponto no canto superior esquerdo, o ponto onde as duas canetas eram colocadas para que Jasnah pudesse continuar a conversa. Então virou a gema de volta à configuração anterior. Como esperado, segui caminho até Kharbranti, leu Danlan. Os segredos que procuro são obscuros demais para estarem contidos mesmo no Palanil, mas encontrei pistas, fragmentos fascinantes. Elokar vai bem? Pistas? Fragmentos? De quê? Jasnah possuía uma inclinação para o drama, embora não fosse tão exuberante quanto o rei. Seu irmão se esforçou muito para ser morto por um demônio do abismo algumas semanas atrás, replicou Dalinar. Adolin sorriu ao ouvir isso, encostando o ombro na prateleira. Mas é evidente que os arautos o protegem. Ele está bem, embora sua ausência seja intensamente sentida. Estou certo de que ele apreciaria seus conselhos. Ele está contando demais com a luminosa Lalai como escrivã. Talvez aquilo fizesse Jasnah retornar. Ela não gostava muito da prima de Sadeias, que era a escriba principal do rei na ausência da rainha. Danlan escreveu as palavras com presteza. Ao seu lado, Navani pigarreou. Continuou Dalinar. Acrescente isto. Sua mãe está aqui nos acampamentos novamente. Logo depois, a pena escreveu por conta própria. Mande saudações à minha mãe. Mantenha a uma distância segura, tio. Ela morde. No seu canto, Navani bufou, e Dalinar percebeu que não havia indicado que ela estava ali escutando. Ele enrubesceu, enquanto Danlan continuou a ler em voz alta. Não posso explicar meu trabalho através da telepena, mas estou ficando cada vez mais preocupado. Existe algo aqui, escondido pelo grande número de páginas acumuladas no registro histórico.
Jasná era uma veriste italiana. Ela lhe explicara certa vez. Eram uma ordem de eruditos que tentavam descobrir a verdade no passado. Desejavam criar narrativas factuais e imparciais do que havia acontecido para extrapolar o que fazer no futuro. Ele não sabia ao certo porque eles se consideravam diferentes de outros historiadores convencionais. "Quando você vai voltar?" perguntou Dalinar. Não sei dizer. Danlan leu a réplica. Não ouso interromper minha pesquisa, mas talvez em breve eu tampouco ouse permanecer aqui. "O quê?" pensou Dalinar. De qualquer maneira, continuou Danlan, tenho algumas perguntas para o senhor. Preciso que me descreva novamente o que aconteceu quando encontrou aquela primeira patrulha parchendiana há 7 anos. Dalinar franziu o senho. Apesar do aumento de força fornecido pela armadura, sua escavação o deixara cansado. Mas ele não ousava sentar-se em uma das cadeiras da sala enquanto vestia a armadura. Removeu uma das manoplas e correu a mão pelo cabelo. Não gostava daquele tópico, mas parte dele estava feliz pela distração. Um motivo para adiar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Danlan olhou para ele, preparada para escrever suas palavras. Por que Jasná queria saber de novo sobre aquela história? Ela não havia escrito uma narrativa daqueles eventos na biografia de seu pai? Bem, em algum momento ela contaria a ele, e seu projeto atual devia ser de grande valor. Se suas revelações do passado serviam de indicação, ele desejou que Alokar houvesse nascido com parte da sabedoria da irmã. Essas são memórias dolorosas, Jasná. Gostaria de não ter convencido seu pai a ir naquela expedição. Se ele nunca houvesse descoberto os parchendianos, eles não o teriam assassinado. O primeiro encontro aconteceu quando estávamos explorando uma floresta, e não estava nos mapas. Ela ficava a norte das planícies quebradas, em um vale a cerca de 2 semanas de marcha do Mar Secante. Durante a juventude, apenas 2 coisas empolgavam Gavilar: conquista e caça. Quando não estava procurando uma coisa, era outra. Sugerir a caçada pareceu lógico naquele momento. Gavilar estava agindo de modo estranho, perdendo sua sede de batalha. Os homens estavam começando a dizer que ele era fraco. Dalinar quisera lembrar o irmão dos bons tempos da juventude. Daí a caçada por um lendário demônio do abismo. O seu pai não estava comigo quando esbarrei com eles, continuou Dalinar, recordando. Acampar em colinas de florestas úmidas, interrogar nativos natanianos através de tradutores, procurar dejetos ou árvores quebradas. Eu estava liderando os batedores até um tributário do rio Curva da Morte, enquanto seu pai avançava pelo rio abaixo. Nós encontramos os parchendianos acampados do outro lado. De início, não acreditei. Parchemanos acampando, livres e organizados. E eles carregavam armas. E não eram armas primitivas. Eram espadas, lanças com hastes entalhadas. Ele se interrompeu. Gavilar também não acreditara quando Dalinar contou sua descoberta. Não existia uma tribo de parchemanos livres. Eles eram servos e sempre tinham sido. Eles tinham espadas fractais nessa época? Disse Danlan. Dalinar não havia percebido que Jasná já havia respondido. Não. A resposta traçada por fim chegou. Mas agora eles têm. Quando você viu pela primeira vez um fractário parchendiano? Depois da morte de Gavilar, respondeu Dalinar. Ele fez a conexão. Eles sempre haviam se perguntado por que Gavilar queria um tratado com os parchendianos. Eles não precisariam de um tratado apenas para fazer a colheita de grã carapaça nas planícies quebradas. Os parchendianos ainda não viviam nas planícies naquela época. Dalinar sentiu um arrepio. Será que seu irmão sabia que aqueles parchendianos tinham acesso a espadas fractais? Teria ele feito o tratado esperando descobrir onde haviam encontrado as armas?
Seria essa a causa de sua morte? Dalinar se perguntou. Será esse o segredo que Jasná está procurando? Ela nunca demonstrou a dedicação de alocar a vingança, mas pensava de modo diferente do irmão. A vingança não a impelia, mas perguntas, sim, com certeza. Mais uma coisa, tio, leu Danlan. Então posso voltar a escavar neste labirinto em forma de biblioteca. Às vezes me sinto uma ladra de tumbas, buscando entre os ossos de pessoas mortas há muito tempo. Enfim, os Parshendianos. O senhor certa vez mencionou a rapidez com que eles pareceram aprender nosso idioma. Sim, disse Dalinar. Em poucos dias, estávamos conversando e nos comunicando bem. Impressionante. Quem teria pensado que logo os Parshemanos teriam a inteligência para tal maravilha? A maioria daqueles que ele conhecia não falavam quase nada. Quais foram as primeiras coisas sobre as quais eles falaram? Disse Danlan. Quais foram as primeiras perguntas que fizeram? Consegue lembrar? Dalinar fechou os olhos, lembrando-se dos dias com os Parshendianos, acampados do outro lado do rio. Gavilar ficou fascinado com eles. Eles mencionaram os esvaziadores? Esvaziadores. Não que eu me lembre. Por quê? Prefiro não dizer agora. Contudo, quero mostrar uma coisa. Peça que sua escriba coloque uma nova folha de papel. Danlan fixou uma nova página na prancheta. Ela colocou a pena no canto e soltou-a. A pena se levantou e começou a rabiscar para frente e para trás com traços rápidos e ousados. Era um desenho. Dalinar se levantou para ver melhor e Adolin também se aproximou. Pena e tinta não eram o melhor material e desenhos à distância não eram precisos. A pena vazava glóbulos de tinta em lugares onde isso não acontecia. Do outro lado, e muito embora o tinteiro estivesse no mesmo lugar, permitindo que Jasná colocasse mais tinta no seu junco e no de Dalinar ao mesmo tempo. O junco dele às vezes ficava sem tinta antes da pena do outro lado. Ainda assim, o desenho era maravilhoso. Não é de Jasná, percebeu Dalinar. A pessoa desenhando era muito mais talentosa do que sua sobrinha. A imagem se revelou uma representação de uma sombra alta pairando sobre alguns edifícios. Indícios de carapaças e garras apareciam nas delicadas linhas de tinta, e as sombras eram feitas em grupos de linhas finas. Danlan colocou a imagem de lado, pegando uma terceira folha de papel. Dalinar segurou o desenho, com Adolin ao seu lado. Aquela monstruosidade nas linhas e sombras era vagamente familiar, como... É um demônio do abismo, disse Adolin, apontando. Está distorcido, com uma cara muito mais ameaçadora e ombros maiores. E não tem o segundo grupo de garras frontais, mas alguém estava, obviamente, tentando desenhar um deles. Sim, disse Dalinar, esfregando o queixo. Essa é uma representação de um dos livros daqui, leu Danlan. Minha nova pupila é muito hábil no desenho, então fiz com que ela a reproduzisse para você. Diga-me, isso lembra alguma coisa? Uma nova pupila? Pensou Dalinar. Fazia anos desde que Jasná havia aceitado uma. Ela sempre dizia que não tinha tempo. Essa imagem é de um demônio do abismo, respondeu Dalinar. Danlan escreveu as palavras. Um momento depois, veio a resposta. O livro descreve essa imagem como a de um esvaziador. Danlan franziu o senho, inclinando a cabeça. O livro é uma cópia de um texto originalmente escrito nos anos antes da traição. Contudo, as ilustrações são copiadas de outro texto, ainda mais antigo. Na verdade, alguns pensam que essa imagem foi desenhada apenas 2 ou 3 gerações depois da partida dos arautos. Adolin assoviou baixinho. Aquilo indicava que era realmente muito antiga. Até onde Dalinar entendia, havia poucas obras de arte ou de escrita do tempo da Era Sombria. O Caminho dos Reis era uma das mais antigas e o único texto completo.
E ainda assim, ele só havia sobrevivido como tradução. Não tinham cópias no idioma original. Antes que tire conclusões precipitadas, leu Danlan. Não estou dizendo que os esvaziadores eram a mesma coisa que os demônios do abismo. Acredito que a antiga artista não sabia como era um esvaziador, então desenhou a coisa mais horrível que conhecia. Mas como a artista original sabia como era a aparência de um demônio do abismo? Pensou Dalinar. Só agora descobrimos as planícies quebradas. Mas claro, embora as colinas devolutas agora estivessem vazias, tinham sido outrora um reino habitado. Alguém do passado sabia dos demônios do abismo, os conhecia bem, o bastante para desenhar um, e denominá-lo um esvaziador. Preciso ir agora, disse Jasnah através de Danlan. Cuide do meu irmão, na minha ausência, tio. Jasnah, enviou Dalinar, escolhendo suas palavras cuidadosamente. As coisas estão difíceis por aqui. A tempestade começa a soprar sem limites, e o edifício treme e geme. Você logo poderá ouvir notícias que vão chocá-la. Seria ótimo se pudesse retornar e nos ajudar. Ele esperou em silêncio pela resposta, enquanto a telepena rabiscava. Gostaria de prometer uma data para meu retorno. Dalinar quase podia ouvir a voz calma e tranquila de Jasnah. Mas não posso avaliar quando a minha pesquisa estará completa. Isso é muito importante, Jasnah, insistiu Dalinar. Por favor, reconsidere. Pode ter certeza, tio, que vou voltar em algum momento. Só não posso dizer quando. Dalinar suspirou. Fique sabendo, escreveu Jasnah, que estou bastante ansiosa para ver um demônio do abismo pessoalmente. Que esteja morto, disse Dalinar. Não tenho intenção de deixar você repetir a experiência do seu irmão, algumas semanas atrás. Jasnah enviou de volta. Meu querido e super protetor Dalinar, em algum ano você vai ter que admitir que seu sobrinho e sua sobrinha favoritos cresceram. Vou tratá-los como adultos, quando se comportarem como adultos, respondeu Dalinar. Venha rapidamente e conseguiremos para você um demônio do abismo morto. Cuide-se. Eles esperaram para ver se haveria mais alguma resposta. Mas a gema parou de piscar, indicando que a transmissão de Jasnah estava completa. Danlan guardou a telepena e a prancheta, e Dalinar agradeceu às escrivãs pela assistência. Elas se retiraram. Adolin pareceu querer ficar, mas Dalinar fez um gesto para que saísse. Dalinar olhou para a imagem do demônio do abismo novamente, insatisfeito. O que havia tirado daquela conversa? Mais pistas vagas? O que poderia ser tão importante em relação à pesquisa de Jasnah, a ponto de ela ignorar ameaças ao reino? Ele teria que compor uma carta mais direta para ela depois de fazer sua declaração, explicando por que decidiu abdicar. Talvez isso a fizesse voltar. E, em um momento de choque, Dalinar percebeu que havia tomado sua decisão. Em algum momento entre deixar a vala e agora, ele havia deixado de tratar sua abdicação como um se e começar a pensar nela como um quando. Era a decisão correta. Ficava nauseado com a ideia, mas tinha certeza. Um homem às vezes precisava fazer coisas desagradáveis. Foi a discussão com Jasnah. Ele percebeu. A conversa sobre seu pai. Ele estava agindo como Gavilar antes de morrer. Isso quase havia minado o reino. Bem, agora ele precisava se impedir antes que fosse tão longe. Talvez o que estivesse acontecendo com ele fosse algum tipo de doença da mente, herdada dos seus pais. Ela... Você gosta bastante de Jasnah, disse Navani. Dalinar sobressaltou-se, desviando o olhar da imagem do demônio do abismo. Pensava que ela tinha saído atrás de Adolin, mas ela ainda estava ali, olhando para ele. Por que você a encorajou tanto a voltar? Ele se virou para encarar Navani,
e percebeu que ela enviara suas jovens assistentes embora com as escrivãs. Eles estavam sozinhos. Navani, Disse ele. isso não é apropriado. Bah, nós somos parentes e eu tenho perguntas. Dalinar hesitou. Então caminhou até o centro da sala. Navani estava perto da porta. Abençoadamente, suas assistentes haviam deixado a porta aberta. E além dela, Havia 2 guardas no corredor. Não era uma situação ideal. mas enquanto Dalinar pudesse ver os guardas e eles pudessem vê-lo, sua conversa com Navani estava dentro dos limites do decoro. Dalinar, inquiriu Navani, você vai me responder? Porque confia tanto na minha filha quando quase todos os outros a desprezam? Considero o desprezo deles uma recomendação. Ela é uma herege. Ela se recusou a se juntar a um devotário, porque não acreditava nos ensinamentos deles. Em vez de fazer concessões devido às aparências, ela foi honesta e se recusou a professar algo em que não acredita. Considero isso um sinal de honra. Navani bufou. Vocês dois são um par de pregos no mesmo batente. Sérios, rígidos, tormentosamente difíceis de arrancar. É melhor você ir agora, Disse Dalinar, indicando o corredor. Ele subitamente sentia-se exausto. As pessoas vão falar. Deixe que falem. Precisamos fazer planos. Dalinar, você é o grão-príncipe mais importante de... Navani, Cortou ele. vou abdicar em favor de Adolin. Ela pareceu surpresa. Deixarei o posto assim que fizer as preparações necessárias. Vai acontecer daqui a alguns dias, no máximo. Foi estranho falar isso, como se as palavras tornassem a decisão real. Navani parecia abalada. Ah, Dalinar, ela sussurrou. Este é um erro terrível. É minha escolha, e devo repetir meu pedido. Tenho muitas coisas em que pensar, Navani, e não posso lidar com você agora. Ele apontou para a porta. Navani revirou os olhos, mas saiu, como solicitado, e fechou a porta atrás de si. É isso, Pensou Dalinar, soltando o ar, demoradamente. Tomei a decisão. cansado demais para remover sua armadura sem auxílio. Ele se deixou cair no chão, descansando a cabeça contra a parede. Contaria sua decisão a Adolin pela manhã, e então a anunciaria em um banquete naquela semana. Depois disso, ele retornaria para Aletikar e suas terras. Estava acabado. Fim da parte 2. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.